Pega a sua Bíblia, por favor, assentado mesmo como você já está. E por gentileza, vamos abrir em Gênesis capítulo de número 26. Pastor, a palavra tem sido aberta em Gênesis 26 já há alguns cultos. Sim, é o nosso tema anual. Mas sempre vai pregar só Gênesis 26? Não. Nós vamos pregar o que Deus quer que a gente pregue. E talvez a palavra de Deus é maravilhosa porque Deus sempre tem algo novo para falar conosco, mesmo que leiamos o mesmo versículo mais de uma vez. E Deus tem algo novo para você aqui hoje. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6 e depois o versículo 12 e 13, que é o versículo, são os versículos tema do nosso ano aqui, ano da colheita, que vai dizer assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque, versículo 12 e versículo 13. E semeou Isaque na terra, e naquele mesmo ano, o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia se enriquecendo, até que se tornou muito grande. Amém? Senhor, fala conosco na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque o Senhor já disse aqui para nós nesta noite, que a palavra que sair da sua boca, Pai, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a enviou, e ela prospera naquilo que o Senhor a mandou. Senhor, nós estamos aqui para receber esta palavra, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Diga amém. Graças a Deus. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Meus irmãos, nós estamos aqui crescendo, aprendendo sobre coisas que estão na palavra de Deus, princípios da palavra de Deus. E todos nós nos reunimos aqui, estamos aqui porque nós acreditamos nesta palavra. Nós temos fé nesta palavra. Nós sabemos que esta palavra não é uma palavra de homem. Nós sabemos que esta palavra não é uma palavra de alguma autoridade terrena. Nós sabemos que esta palavra, ela é de Deus, ela é do céu, ela é para a nossa vida cristã, na esfera espiritual, na esfera material, em todas as áreas da nossa vida, esta palavra vai tratar, ensinar, direcionar. Então nós estamos reunidos aqui para sabermos de Deus o que Ele tem mais a nos orientar e nos mostrar concernente a ter um ano de 2021
como um ano de colheita, um ano de vitória, um ano de bênção. Você sabe, já foi pregado aqui desde a primeira vez, todo o contexto desta história, a respeito de Isaac, a respeito dele pensar em voltar ao Egito, a respeito de Deus cercá-lo e dizer para ele não fazer isso, e dizer para ele obedecer a Deus, e fazer e ficar aonde Deus quisesse que ele ficasse. E a Bíblia diz no versículo 6 que ele ficou em Gerar, como pregou aqui no nosso último culto o evangelista Maurício, no pior lugar, no lugar onde ninguém ia colher, no lugar onde ninguém ia plantar, é onde ele plantou, e é onde ele colheu, e é onde ele prosperou, e é onde ele enriqueceu. Na pior época, aconteceu o de melhor na vida dele. Acho que você não entendeu ainda. Na pior época, aconteceu o que é de melhor na vida de Isaac. Diga assim: na pior época, vai acontecer o que é de melhor na minha vida. Aleluia. Irmãos, a mensagem, o tema de hoje, que está dentro desta série do tema anual que estamos aqui, o tema é: a promessa de colher é maior. A promessa de colher é maior. Um dos motivos de Isaac obedecer a Deus e plantar, mesmo no momento mais difícil, mesmo na situação mais difícil que havia sobre aquelas terras, sobre aquele lugar, sobre aquela sociedade da época, o que foi que motivou Isaac a obedecer a Deus, o que foi que moveu Isaac a tomar uma ação de plantar quando não era tempo de estar onde não queria estar, de fazer o que ninguém queria fazer, de obedecer à direção de Deus, de obedecer à visão que Deus estava dando, de seguir o direcionamento vindo da parte de Deus para ele. O que é que levou Isaac a cumprir tudo isso, a fazer tudo isso? A resposta é: porque havia uma promessa de Deus. Isaac obedeceu porque Deus lhe fez promessas. Isaac plantou porque Deus lhe fez promessas. Isaac colheu porque Deus lhe fez promessas. Isaac prosperou porque Deus lhe fez promessas. Isaac teve sucesso porque Deus lhe fez promessas. Isaac confiou porque Deus lhe fez promessas. Isaac não duvidou porque Deus lhe fez promessas. A promessa da colheita é maior. E aí, se você parar para pensar, olhando para o versículo de número 3, de Gênesis 26, aí na sua Bíblia, você vai ver o seguinte: que Deus está falando com Isaac, o versículo 2 dá o contexto disso. Deus está falando com Isaac, e Deus diz assim para ele: peregrina nesta terra. Está dizendo para ele: eu quero que você caminhe nesta terra, eu quero que você ande aqui nesta terra, eu quero que você observe esta terra. E é o seguinte, Isaac: peregrina aqui, ande aqui, e eu serei contigo. A terra está ruim, a terra está numa miséria, a situação está muito difícil, mas eu estou dizendo para você, Isaac: fica aqui, anda aqui, peregrina aqui, que eu serei contigo. Deus está fazendo para ele uma primeira promessa. Qual é a segunda promessa? Além de estar com ele, além de não deixá-lo sozinho naquela situação,
além de não deixá-lo se virar com a sorte, à mercê do destino, à mercê da situação que todo mundo estava passando, que todo mundo também estava vivendo, Deus diz para ele: você não vai ficar sozinho nessa situação, você não vai andar sozinho nessa situação, você não vai peregrinar, vagando à mercê da sorte nessa situação. Não, Isaac, está difícil, a crise está grande, o problema está sério, mas eu vou estar com você o tempo todo. Quando você acordar, vou estar do seu lado, Isaac. Quando você tomar café da manhã, vou tomar contigo, Isaac. Quando você almoçar, vou almoçar com você, Isaac. Quando você tomar café da tarde, eu estou junto. Quando você jantar, eu estou junto. Quando você dormir, eu estou junto. Isaac, até nos sonhos eu estarei com você, Isaac. Você não fica nesta crise sozinho, eu serei contigo. Olha o que Deus está falando aqui, oportunidade de você dar glória. Deus está dizendo: você não vai passar por esta situação sozinho. Você não vai passar por estes problemas sozinho. Eu não vou te fazer companhia, não. Eu não só vou acompanhar os seus passos, mas vou além. Como assim além? A sua presença já basta. A sua presença já me acalenta. A sua presença já me satisfaz. A sua presença já acalma minha alma. A sua presença já edifica o meu ser. A sua presença já tira todo o vazio existencial de mim. A sua presença me dá uma paz, a sua presença tira a depressão. A sua presença já tira a angústia, a sua presença tira o desespero, a sua presença já tira a dúvida. O que mais? Não, Isaac, além da minha presença, eu te abençoarei. Olha lá, não estou inventando nada. Olha lá o versículo 3, peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei. Deus está dizendo para você: não se preocupe com a crise, não se preocupe com a situação, porque eu estou com você nessa situação e eu vou te abençoar nessa situação. Irmão, os pastores estão pegando aqui, ó. Estou vendo eles dando glória aqui atrás de mim. Eles estão conectados comigo aqui. Nós estamos tudo no mesmo espírito. Ele está dizendo que vai abençoar você. Ei, será que você não acordou ainda? Isaías 55:11 diz assim: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Ela cumprirá o propósito pelo qual eu a enviei, e ela prosperará naquilo que eu a enviei. O que Deus está falando é o seguinte: eu serei contigo e eu te abençoarei. Isso é palavra da boca de Deus para mim e para você. Oh glória, oh glória. Coisa boa é quando Deus fala, aí aquilo preenche o nosso ser. Há uma promessa. Qual que é a promessa? Serei contigo, te abençoarei. Tem mais promessa? Tem. Lá diz assim: porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. Deus está falando assim com ele: olha, estou com você, vou abençoar você e vou dar tudo na sua mão. Olha o que Deus está falando com este homem. Olha que palavra extraordinária da boca de Deus para este homem.
E talvez, se você parar para pensar, Isaac não era melhor do que eu e você, não era mais santo do que eu e você. Isaac era sujeito às mesmas paixões, Isaac era sujeito aos mesmos erros que eu e você, Isaac era sujeito às mesmas dificuldades que eu e você, passava pelas mesmas crises que eu e você passamos. Mas a Bíblia diz que quando Deus falou com ele, ele confiou na promessa. Ele acreditou nesta palavra. Ele não duvidou do que Deus prometeu. Não duvide do que Deus está prometendo para você. Não duvide do que Deus tem falado com você. Escute bem, Deus fez para ele 3 promessas para começar. Aí quando você vai lá no versículo ainda 3, ele fala assim: confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão teu pai. Confirmarei o juramento. Você sabia que a palavra jurar e a palavra promessa tem praticamente o mesmo significado? Quem jura está prometendo. Quem promete está jurando. Deus está falando assim com Isaac: eu vou confirmar o juramento que fiz a Abraão. Deus está falando: eu vou confirmar a promessa que eu fiz a Abraão. Deus está confirmando a promessa dele na sua vida. Louvado seja Deus. Ele está confirmando a promessa dele sobre você. Abraão estava ali recebendo um juramento e ele se cumpriu. Deus falando com Isaac, falou e confirmou este juramento de novo. E quando você olha o versículo 4, tem mais promessa. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Se nós olharmos o contexto, Deus está falando a respeito da promessa que fez a Abraão. Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, você vê que Abraão obedece à voz de Deus e vai para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Sai de Ur dos Caldeus, começa a sua peregrinação pela fé, torna-se amigo de Deus. E quando você vai olhando os outros capítulos de Gênesis, a partir do capítulo 12 para frente, você vai observando coisas interessantes que vão acontecendo na vida de Abraão, que naquela época ainda era Abrão. Você observa que quando a um determinado momento, Abraão já está bem, já está mais ou menos próspero, já está indo muito bem, já está bastante enriquecido, mas ainda havia mais promessas para se cumprir. E um dia Abraão, Deus vem conversar com ele na tenda, e Abraão está um pouco chateado, e aí ele fala para Deus: ó Deus, eu não tenho semente, eu não tenho um herdeiro direto de mim, para poder herdar tudo isso, quem vai herdar é meu servo, é os meus empregados. E Deus fala com ele: vem cá, vem para fora da tenda, olha para o céu. E quando Abraão olha para o céu, Deus fala: você consegue contar as estrelas? Assim como as estrelas do céu são incontáveis, você não vai contar a geração das sementes que vão sair de você. E quem disse para você que você não vai ter uma semente? Eu vou te dar um filho, Abraão. Deus faz aquela promessa, e esse filho é quem? Justamente Isaac. Isaac é o cumprimento vivo da promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. E o Deus que prometeu Isaac para Abraão, prometeu para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu.
Ou seja, ela não ficaria somente em Isaque, ela iria prosperar, crescer, multiplicar. E quando Deus fala com Isaque, Deus está relembrando, Deus está confirmando novamente esta promessa que fez a Abraão, lá no capítulo 15. Olha, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Eu quero te mostrar isso na Bíblia. Gênesis 15, verso 1 até o verso 6, que vai nos dizer assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Eu não sei se você observou, mas aqui no capítulo 15, Abraão está um pouco que decepcionado. Abraão está um pouco que desanimado. Abraão está um pouco que sem forças, sem esperanças. E Deus então vem, traz ele para fora, mostra e fala: conta as estrelas do céu se você puder, assim será a tua semente. Quando Deus mostra e fala e lança esta palavra e promete e jura e dá uma palavra de promessa na vida de Abraão, o versículo 6 diz que Abraão creu. Abraão não duvidou da promessa. Abraão não ficou titubeando entre dois pensamentos. Abraão creu e acreditou, e a Bíblia diz que isso foi lhe imputado como justiça. O que isso significa? Que ali naquele momento, a atitude de Abraão em crer, indiscutivelmente, fez dele o pai da fé. Fez dele o pai da fé, porque ele ainda não tinha visto Isaque nos seus braços. Ele não tinha mais idade para ser pai. Ele não tinha mais condições fisiológicas, humanamente falando, para isso, muito menos a sua mulher. Deus lhe faz uma promessa de um filho, ele não está vendo esse filho, ele não está vendo nenhuma condição que favoreça essa promessa, mas ele está crendo. Deus falou, Deus vai fazer. Deus falou, Deus vai cumprir. Deus falou, então eu confio no que Deus falou. Em quem você tem confiado? Você tem confiado mais no que o jornal te fala? Você tem confiado mais no que o Butantan está falando a respeito dos testes da vacina da Covid? Você tem confiado mais nas autoridades do país, do estado, do município? Você tem confiado mais no que alguém próximo de você fala? Ou você tem... Não que seja errado você confiar nessas pessoas que eu acabei de citar, mas se você confia mais nessas pessoas do que no que Deus te fala, aí eu vou dizer que você está errado. Aí eu vou dizer que você está errada. Você pode confiar no que algumas pessoas dizem para você.
Você pode confiar, se é que você conhece, sabe que aquela pessoa é de confiança. Não há mal nenhum você confiar em alguém. Não há mal nenhum. Mas a tua confiança no que Deus te fala tem que ser maior. Por quê, pastor? Porque a promessa de colher é maior. A promessa de colheita é maior. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa que lhe daria uma terra que mana leite e mel. Essa promessa é maior do que o próprio Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa que lhe daria um filho na sua velhice. Essa promessa é maior do que a própria condição de Abraão. Deus chama Abraão e lhe promete que se ele pudesse contar as estrelas do céu, assim seria a sua descendência. E essa promessa é maior do que o próprio Abraão. Deus agora está falando com o filho dele, Isaque, que é o cumprimento de uma das promessas. E Deus está dizendo para Isaque: eu serei contigo, eu te abençoarei, eu multiplicarei a tua semente, conforme eu jurei a Abraão teu pai. E Abraão teu pai me obedeceu, ele creu, ele acreditou. E eu quero que você acredite como seu pai acreditou, Isaque. Porque da mesma maneira que eu prometi e cumpri na vida do seu pai, eu também farei na sua vida, Isaque. Isaque confia, por isso ele toma a atitude de ficar. Isaque confia, por isso ele toma a atitude de plantar. Isaque confia, e o resultado da sua confiança na promessa que Deus lhe fez foi a colheita. Cada uma semente ele colhia 100. Era Deus dizendo para ele: eu não prometi, eu estou cumprindo. Eu não prometi que você ia colher, eu não prometi que eu ia te abençoar, eu não prometi que eu estaria com você. Eis aí o resultado. Você confiou em mim e eu estou te recompensando pela sua confiança. Agora observe que Deus está falando com Abraão. Abraão obedeceu, acreditou, confiou na promessa. E Deus está falando com você aqui nesta noite. Deus está falando com quem está nos assistindo aqui. Deus está dizendo aqui para todos nós nesta noite: confia na minha promessa. Acho que você não entendeu. Confia na promessa que eu tenho feito para você. É o Senhor te dizendo: acredite nas palavras que eu tenho falado contigo neste lugar. Acredite na palavra que eu tenho liberado para a tua vida neste lugar. Acredite na promessa que eu tenho feito a você. Confie nesta promessa. 2021, ano da colheita. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui é uma promessa. Isso, até você entender e dar glória a Deus, isso aqui é uma promessa. Planta que você vai colher esse ano. Isso aqui é uma promessa. Planta e cada um que você plantar, você vai colher 100. Isso é uma promessa de Deus para a tua vida esse ano. Planta e cada um que você plantar, você vai colher 100. Esse ano é ano de colheita. Quando nós confiamos nas promessas de Deus, quando nós não duvidamos da palavra que Deus nos dá, porque você tem duas escolhas. Você pode muito bem ouvir tudo que está sendo dito aqui. Você que está assistindo, assistir tudo que está sendo falado aqui. E você pode dizer aqui no final desse culto, ou no final de assistir essa mensagem, você pode dizer assim: legal, gostei, falou bem, trouxe uma boa mensagem, legal. Gostei, muito bom. E nada mais. E vai ser mais uma mensagem que passou te dando uma ótima oportunidade
e você não agarrou. Às vezes você tem orado: Deus, me dá a oportunidade de crescer. Deus, me dá a oportunidade de melhorar. Deus, me dá a oportunidade de ter uma vida nova e diferente e melhor e maior. E Deus, Ele está dizendo: eu tenho te dado essa oportunidade. O começo da oportunidade de Deus para nós crescermos, melhorarmos e vivermos uma vida melhor e maior, começa nas promessas. Você pode, de repente, até resumir essa mensagem aqui. Quem está me entendendo, diga amém. Você pode até resumir esta mensagem aqui da seguinte maneira: como era o Isaac antes das promessas e como ficou Isaac depois das promessas de Deus. Quem era o Isaac antes das promessas de Deus? Numa terra com fome, crise, apenas tendo com ele a semente para se alimentar e não ter mais nada. A semente que ele tinha com ele não era para plantio, era para sustentar sua casa em meio à crise e depois acabava tudo. Você tem o Isaac antes da promessa, que está pensando em voltar para o Egito, desistir de tudo, abandonar tudo, e seguir a vida conforme o coração manda. Seguir a vida conforme as suas emoções governam ele próprio. Esse é o Isaac antes da promessa. Quantas pessoas não são assim? Que quando chega um problema, quando chega uma situação adversa, ela começa a querer tomar decisões conforme o seu coração quer. Ela começa a querer agir conforme a sua emoção a controla. E ela começa só a tomar decisões erradas. A Bíblia diz que Deus cercou Isaac para dizer para ele não ir para o Egito. Por quê? Porque ele queria ir para o Egito. O coração dele já estava influenciado diante da situação que ele estava vendo e vivendo. Aprenda uma coisa nesta noite: se você quer crescer, se você quer melhorar, nunca tome decisões diante do momento que você está vivendo naquele instante. Nunca. Nunca tome decisões, por mais que aquele momento seja de uma forte pressão, por mais que aquele instante seja muito difícil de suportar, não tome decisão nenhuma. Busque a direção de Deus para a sua vida. Porque várias pessoas no momento de decisão, no momento de aflição, tomaram decisões erradas e pagaram um preço altíssimo por isso. E muitas delas fracassaram terrivelmente, afundaram-se e não conseguiram se levantar até hoje. Muitas ainda estão na peleja para se levantar, diante de uma decisão precipitada, governada por suas emoções, e diante do que estava vendo e vivendo naquele instante. Quer um exemplo? Eu te dou. Olhando para o lado de fora, olhando para o que acontece lá no Egito, olhando para o que acontece no mundo. Quantas vezes, se você ligar o jornal, tem uma notícia dizendo que o marido matou a esposa, o namorado matou a namorada, ou vice-versa, a esposa matou o marido, a namorada matou o namorado. E quando o repórter está entrevistando o assassino ou a assassina, pergunta: por que você fez isso? A maioria das respostas são: eu não sei, foi de momento. De repente eu saquei o revólver e atirei. De repente eu peguei uma faca e nem vi o que eu fiz. De repente eu empurrei. De repente, tudo é de repente, tudo é no momento. Decisões tomadas no momento. Decisões tomadas pelo governo do coração e da emoção, que são a sede do nosso ser,
que se não estiver controlado pelo Espírito Santo, estará sendo controlado pelo seu próprio eu ou pelo diabo. Porque aprenda uma coisa hoje: 3 pessoas governam você. 3 pessoas: você mesmo, Satanás ou Deus. Você nunca vai ficar com um governo neutro. E nunca vai haver um acordo. Nunca Deus vai chegar no diabo e falar assim: ó, diabo, eu controlo a mente, você controla os pés. Vamos dividir aqui. Nunca Satanás vai chegar em você e vai dizer assim: ó, faz um acordo comigo, deixa eu controlar uma parte de você e a outra parte você mesmo controla. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então todas as vezes que Satanás quer governar a sua vida, ele quer governar a sua vida para que você caminhe, para que você ande, e para que você tome decisões que vão te matar, te destruir e roubar tudo que você tem. Ele sempre vai querer coordenar você para que você seja destruído, para que você perca tudo que já conquistou. Ele sempre vai tentar de tudo para acabar com você. E o seu eu? Como é que fica o meu eu, pastor? O que o meu eu quer quando ele quer me governar? O seu eu só quer atender às necessidades que lhe dão prazer. Aquilo que agrada a sua carne. Independente se é certo ou errado. O importante é ser feliz. O importante é te agradar. O importante é você ter o que quer, não importa como, e naquele momento, e tem que ser naquela hora. Esse é o seu eu. Agora, quando é Deus, quando é o Espírito de Deus governando você, o diabo tenta chegar para matar, roubar e destruir. Ele fala: não, esse é meu, esse você não toca. O diabo tenta chegar para matar e ele fala: não, você não vai matar o que é meu, porque o que é meu eu dou vida, eu não dou morte. O diabo chega para tentar roubar e ele fala: não, esse aqui é dizimista fiel, ele está protegido, ela está protegida por mim, e sobre ele, sobre ela tem céus abertos. Há uma promessa na vida dele e dela. Que promessa? A promessa de que eu derramarei bênção recalcada, transbordante e sem medida. Você não poderá tocar em nada que é dele. Você não vai roubá-lo, porque eu tenho uma promessa sobre ele. Ele é fiel na minha casa, ela é fiel na minha casa. Eu vou tentar roubar a semente, não vai conseguir. Por quê? Porque ele planta, e eu prometi a ele que se ele plantar 1, ele vai colher 100. Eu prometi para ela que quem planta colhe. Então todas as vezes que ele planta, eu tenho uma promessa de que ele vai colher. E você não vai roubar, Satanás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh glória, eu estou sentindo Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Eu vou destruí-lo. Não vai não, porque ele é meu, ela é minha. Está escrito na palavra do Senhor: todo aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Não pode tocar. Não pode tocar. É promessa. Se você está em Deus, se você coloca a tua vida na direção de Deus, o diabo não pode te tocar. Ai, pastor, eu estou com medo, porque colocaram meu nome não sei aonde, falaram que vão acabar com a minha vida. Ah, pastor, tem uma mulher que me odeia, eu tenho certeza que ela está fazendo alguma feitiçaria contra mim. Ah, pastor, tem aquele homem que me odeia, eu tenho certeza que ele está fazendo alguma coisa contra mim. Ai, meu Deus, que para com isso. Isso é falta de fé, isso é duvidar da palavra. Está escrito na palavra do Senhor: eis que vos dou poder para pisar em serpentes, em escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum.
Está escrito, como eu acabei de dizer, de Deus o diabo não pode tocar. Não tenha medo. Ei, Isaac, sim, não desce para o Egito. Fica nessa terra, porque eu estou contigo e eu te abençoarei. Aleluia! O que mais temos aqui? Então o seu eu vai chegar e vai dizer, eu vou fazer o que eu quero dele e dela. E o Espírito Santo vai dizer, não, quem controla ele e ela sou eu, não é o seu eu. Eu controlo você, eu tiro você das coisas que agradam a sua carne e te trago para a presença daquele que vai te dar vitória. Sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que você está exatamente aqui nesta noite? Porque você não é governado pelo diabo e nem é governado por si próprio. Foi o Espírito Santo que trouxe você aqui hoje. A maior prova de que você está no governo do Espírito Santo é você estar aqui nesta noite. Abraão obedeceu, Abraão acreditou, Abraão confiou na promessa. E Deus está dizendo para você, confia na minha promessa. Plante que você colherá. Quando confiamos nas promessas, elas são e farão. Que isso, pastor? É. A promessa de Deus, ela é e fará. Como assim, pastor? Vou lhe explicar. Diga assim comigo, a promessa de Deus é e faz. Oh, glória. Aleluia. Pastor, isso melhor. Quando você confia na promessa de Deus, toda pessoa que confia na promessa de Deus, esta promessa, além de que vai se cumprir, ela faz algo com a pessoa que está confiando. Faz o quê? Primeiro, ela deixa você feliz. A promessa de Deus nunca vai te deixar triste. Aprenda isso. A promessa de Deus para a tua vida nunca vai te deixar triste. A promessa de Deus sempre vai alegrar você. Vai deixar você feliz. Salmo de número 119. Salmo 119, versículo 162. Salmo 119, versículo 162, diz assim: folgo com a tua palavra, como aquele que acha grande despojo. Agora deixa eu explicar isso aqui na linguagem de hoje. Isso aqui quer dizer o seguinte: me torno feliz com a tua palavra e acho grande recompensa. E acho grande riqueza. Despojo quer dizer riqueza. Fico feliz com a tua palavra, como aquele que acha grande riqueza. Ou seja, quando Deus promete, você fica feliz. Salmo 19. Agora nós vamos andar um pouco na Bíblia aqui. Temos que pregar a palavra de Deus para você, porque ela é a boca de Deus que está falando e não volta vazia. Salmo 19, versículo de número 8, vai nos dizer assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Está falando que a promessa dele
alegra o coração. O que mais as promessas de Deus fazem conosco? As promessas de Deus também nos dão vitória. Você está recebendo isso? Nos dão vitória. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 33. Hebreus, capítulo 11, versículo 33. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Alcançaram promessas. Alcançaram promessas. Alcançaram promessas. Alcançaram promessas. As promessas nos dão vitória. Pela fé eles venceram reinos. Pela fé eles praticaram justiça. Pela fé fecharam as bocas dos leões. E pela fé alcançaram promessas. O que mais de vitória nós podemos receber quando Deus nos promete? Lucas capítulo 1, Evangelho de Jesus, Lucas capítulo 1, versículo de número 37. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Então peraí, confiar na promessa de Deus me torna alegre e feliz. Confiar na promessa de Deus me torna vitorioso, porque eu vou alcançar a promessa. E o que mais? Confiar na promessa de Deus me torna uma pessoa mais confiante. Joga aqui para mim Hebreus capítulo 3, versículo 14. Vou ler aqui no telão com vocês. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Irmão, lê isso aqui comigo, igreja. Olha para o telão e lê comigo. 1, 2, 3. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Olha a promessa. Você vai se tornar participante de Cristo. É uma promessa. Se acontecer o quê? Se você confiar. Então, quando eu confio na promessa, eu me torno mais confiável. A promessa é confiável. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O que isso quer dizer? Que quando você confia nas promessas de Deus, há uma grande recompensa por confiar na promessa de Deus. O que mais, pastor? A promessa também é fiel e ela é ilimitada. Só o pastor Cícero entendeu. A promessa é fiel e ela é ilimitada. Quando você coloca um limite, acabou. Não pode passar daquele limite, acabou. Mas quando não tem limite, é o que? Ilimitado. Quer dizer que não tem limite. As promessas de Deus não têm limites. Quem é o doido? Quem é a doida que vai colocar limite nas promessas que eu tenho na sua vida, diz o Senhor? Quem vai colocar limites no que eu posso ou não posso fazer na tua vida, diz o Senhor? As pessoas olham para você e dizem, não vai. As pessoas olham para você e dizem, não adianta. As pessoas olham para você e dizem, é um sonho muito distante. Mas eu te digo, confia nas minhas promessas, porque elas não têm limites. Elas são ilimitadas. Salmo 119. Versículo de número 96. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Salmo 119, verso 96.
tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Oh glória, oh glória, oh aleluia. Tenho visto o fim de toda a perfeição. Ei, irmão, você acha as coisas, tem umas coisas que a gente olha assim, a gente acha lindo, não é verdade? A gente olha e a gente fala, nossa, que perfeito. Principalmente quando constrói algum shopping, quando constrói algum hotel, quando fazem aqueles lugares lindos, parece que foi desenhado à mão. Você olha e você fala, que perfeição, que coisa mais linda. Mas com o tempo, com os anos, aquilo que era perfeito vai deixando de ser perfeito, mas o mandamento, a promessa, a palavra dele é amplíssima, ou seja, ela não vai se corroer, ela não vai se acabar, ela não vai se deteriorar. Oh glória, pode confiar porque ela é fiel e ela é ilimitada. Que mais, pastor? Salmo 33, versículo 4. Salmo 33, versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ei, confia na minha promessa, porque ela é fiel. Confia na minha promessa, diz o Senhor, porque ela é fiel para com a tua vida. Glória a Deus. Que mais, pastor? Se nós confiarmos na promessa, porque a promessa a promessa de colher é maior. A promessa te faz feliz, a promessa te dá vitória, a promessa, ela é confiável, a promessa é fiel e limitada. O que mais? A promessa te dá vida. A promessa não te dá morte. Você já viu alguma vez Deus falar assim, eu prometo que vou te matar? Você já viu Deus prometer a morte de alguém? Deus pode exortar, como usou o profeta Isaías para repreender o rei Ezequias. E disse para ele, acerta o teu plumo, conserta a tua casa, senão você vai morrer. Deus estava dando um alerta. E dando a ele uma chance, uma oportunidade de arrependimento. A Bíblia diz que Ezequias se arrepende, vira para o canto da cama, chora, pede perdão, se arrepende de verdade. E aí Deus manda o profeta Isaías voltar, quase que na mesma hora. E o profeta volta e diz assim, o Senhor manda dizer que ele ouviu a oração, você está perdoado. Aí acontece uma promessa, e ele estará ainda te dando mais anos de vida. Ou seja, Deus promete vida, Deus não promete morte. Irmão, olha o que diz a Bíblia em Josué, capítulo 14, versículo 10. Coloca para a gente. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. Como é que é? Eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. Sim, a promessa da vida. Você não entendeu? A promessa da vida. Me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Josué estava dizendo o quê? O que estava acontecendo ali? Josué estava confirmando, a palavra me deu vida. Como ele disse, eu tive vida. Como ele disse, eu vivi. Como ele disse, eu não morri. Ei, quem decide se o Senhor. E a promessa dele, existe até um hino, não só um, mas vários, que diz assim, que quem tem promessa não pode morrer. Já viu? Que quem tem promessa não morre.
Porque se morrer, e aí? Parece que a promessa foi mentirosa. Se você tem promessa de Deus, você não morre enquanto as promessas não se cumprirem. Glória a Deus. Olha o que mais diz o Salmo 119, versículo 50. Estou caminhando para o final. Salmo 119, versículo 50. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. No momento da minha aflição, é a palavra que vai me vivificar. É a palavra que vai me dar vida. Ei, você que está em depressão por causa da Covid, você que está querendo se enfiar dentro de um buraco, não quer falar com ninguém, chateado, decepcionado, frustrado com a igreja, etc, etc, etc. Você que usou a pandemia como desculpa para pecar, como desculpa para abandonar a casa do Senhor, eis por isso que você está em aflição, porque está faltando palavra na tua vida. Mas vem para a casa de Deus, vem para a presença de Deus, porque aqui a palavra dele vai vivificar você. Ela vai te dar vida. O que mais, pastor? A promessa de Deus, ela é verdadeira, ela não é mentirosa. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. A palavra e a promessa é verdade. Está escrito ali? E o que estava assentado sobre o trono, não é qualquer um, hein? Qualquer um assenta no trono? E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A promessa de Deus é verdadeira. A promessa de Deus não é um sonho, uma utopia, não é uma obra da imaginação. A promessa que eu tenho para a tua vida, ela é a verdade. E ela é a mais perfeita e pura verdade, diz o Senhor para você. Atos capítulo 27. Versículo 25. Atos 27, 25. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Como é que é a reação dele? Está todo mundo apavorado naquela situação, está todo mundo preocupado, e de repente ele vira e diz assim: ei, senhores, tem de bom ânimo, 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 larga esse desânimo para lá, larga esse, que vai ser de mim, ó céu, vida, eu nasci para sofrer, eu nasci para morrer, eu nasci para céu, acabou tudo, agora é só esperar abrir a cova e entrar no caixão. Assim você vai morrer rápido, viu? Assim realmente você vai rapidinho. Para com isso, ânimo, ânimo, alegria, força, disposição, levanta a tua cabeça, você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é a igreja do Deus vivo, você é a noiva do Cordeiro, céus e terra podem se levantar, pode acontecer o que for, mas nada derruba a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É promessa, é promessa, é promessa sobre a igreja. Levanta a cabeça, se alegra, ânimo, ânimo, porque creio em Deus, ânimo, porque acredito em Deus, ânimo, porque Ele é fiel, e Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Eu estou contigo, eu te abençoarei, ânimo, porque há de acontecer como assim me foi dito. Diga assim: vai acontecer
Diga, vai acontecer, porque Deus está falando comigo. Diga, vai acontecer, porque Deus está falando comigo. Diga, eu vou colher, porque Deus está falando comigo. Diga, eu vou plantar, porque Deus está falando comigo. Diga, vai dar certo, porque Deus está falando comigo. Diga assim como Deus está dizendo, vai acontecer. Ânimo, ânimo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me em louvar ao Deus vivo. Alegrei-me em dar glória a Deus no culto. Para de chegar na igreja com essa cara de quem matou 2 e está guardando 3 para matar mais tarde. Para de chegar na igreja com essa cara de quem chupou limão. Para de chegar na igreja com esse jeito de derrotado, derrotada, acabado, acabada, como se tivesse uma tonelada em cima das suas costas. Para com isso, ânimo, levanta a cabeça, chega aqui alegre, chega aqui disposta, chega aqui cheia do Espírito do Senhor. Deus não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de força e de poder. Nós somos chamados para sermos animados, alegres. Regozijai-vos, digo-vos outra vez, regozijai-vos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, trouxe esta ênfase, enfatizou esta prerrogativa. Pastor Cícero, pastor Dionísio, nós somos ministros, nós somos chamados por Deus. Deus nos colocou aqui pela sua graça. Estamos aqui debaixo da bênção do Senhor e do nosso pastor presidente. Não temos o que temer, não temos que desanimar. Temos que chegar aqui de cabeça erguida, porque Deus é conosco e Deus está nos dando vitória. E esta igreja é vitoriosa, este ministério é abençoado. Sabe por que esta igreja está aqui? Promessa de Deus. Sabe por que essa igreja continua aqui? Promessa de Deus. Sabe por que essa igreja é uma bênção? Promessa de Deus. Sabe por que os irmãos dessa igreja são uma bênção? Promessa de Deus. Sabe por que eu tenho obreiros abençoados? Sabe por que eu tenho obreiras abençoadas aqui? Porque é promessa de Deus. Ela é verdadeira. Ela é fiel. E último lugar, olha quanta coisa as promessas de Deus nos proporcionam. Último lugar, a promessa é proteção. Para pensar na atual conjuntura que estamos vivendo. O quanto a palavra protegido é importante. O quanto a palavra protegida tem importância nos dias atuais. A promessa de Deus é proteção. Salmo 91, versículo de número 7. Da cantora bagaçu mandou comanai. O Espírito Santo, aleluia, Ele está alegrando a minha alma aqui nesta noite. Ragando que assume Niquécia, e Ele está alegrando a tua alma também. Creia! 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Não chegará a ti, não chegará em você, não tocará em você. 10.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você não será atingida, diz o Senhor. A minha promessa é proteção sobre a tua vida. Oh, Rabacantonai. Se coloque de pé, por favor. Glória, glória ao nome de Jesus. Mas levante-se animado, levanta de cabeça erguida, levanta dando glória, levanta tomando posse dessa promessa na tua vida.
felicidade, vitória, confiança, fidelidade, ilimitado, vida, fiel e verdadeira, proteção. Proteção. Diga: eu estou protegido pelas promessas de Deus na minha vida. Isaac, sim, planta aí. Isaac, sim, cada um está colhendo 100. Isaac, sim, está ficando riquíssimo. Está crescendo onde ninguém cresce. Está ficando rico onde ninguém ficaria rico. Está prosperando onde ninguém prosperaria. O que é isso? As minhas promessas sobre você, Isaac. E porque você confia na promessa, você obedece. Sabe por que Isaac plantou? Porque a promessa de colher era maior do que ele. Se Isaac pegasse aquela semente e guardasse para ele, não, isso aqui é para eu comer com a minha família, ele não ia plantar. E se ele não plantasse, ele ia colher? Sim ou não? Não. Mas ele teve uma atitude de fé. Ele teve que confiar. E foi confiando na promessa que ele semeou. E olha interessante lá, deixa eu falar sobre um versículo que eu ia comentar, que abria a sua visão assim, alargar a tua visão extraordinariamente. Eu vou comentar ele na próxima quarta-feira. Algo que está aqui dentro do versículo, que você fala assim: pastor, eu não tinha observado nunca dessa maneira. E você vai ver, o Espírito de Deus vai abrir a tua mente, vai ampliar a tua visão, e você vai ver coisas grandes para a sua vida. Essas mensagens sobre a colheita serão nas quartas-feiras. Não vai ser nos domingos mais. Vai ser só nas quartas-feiras. Então não perca as quartas-feiras, para você sempre estar aqui debaixo dessa unção de colheita. Para você estar debaixo dessa bênção que está descendo do alto. Lembra-se do que o Senhor falou conosco na virada do ano. Esta igreja está em Beraca. Esta igreja está no vale da bênção do Senhor. Esta igreja está no vale da bênção do Senhor. E quando eu falo esta igreja, eu estou falando de você. Eu estou falando de mim, eu estou falando de nós. Nós estamos no vale da bênção do Senhor. Aleluia. Então quarta-feira que vem você não pode perder. Você tem que estar aqui. Para você poder continuar debaixo desse guarda-chuva maravilhoso de Deus que está sobre nós. Por que, pastor, um guarda-chuva? O guarda-chuva vai impedir. Não, fica tranquilo. O guarda-chuva de Deus, ele não bloqueia. Ele só bloqueia a chuva do inferno. Mas a chuva do céu, ele deixa descer tranquilo. Aleluia. Aleluia, estou sentindo Deus. Oh glória, você quer orar ou não quer? A palavra tem que estar regada a coração. Semente tem que estar regada a coração. Você quer orar ou não quer? Vamos orar a Deus? Vamos lançar a fé aqui em nome de Jesus? Oh glória, feche seus olhos. Senhor Deus da glória, Deus Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra que a promessa da colheita é maior. Senhor, nós cremos nesta promessa, nós acreditamos nesta promessa, porque esta promessa nos torna feliz, esta promessa nos torna vitorioso, esta promessa, Senhor, ela é confiável, ela é fiel, é ilimitada, essa promessa nos dá vida, ela é verdadeira, ela nos protege, e nós cremos nestas promessas. O Senhor prometeu que este ano é ano de colheita, que este ano é ano de vitória, que este ano para cada uma semente plantada, vamos colher 100, em nome de Jesus de Nazaré. Que estas promessas se estendam agora sobre esta igreja, que neste momento o teu filho e a tua filha que plantar, o teu filho e a tua filha, Senhor, que obedecer, o teu filho e a tua filha que for fiel, ele seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Da colheita para esta igreja,
dá colheita grande para o teu povo, mostra sinais na terra de colheita. Senhor, vai levantando testemunhos de colheita. Senhor, vai operando, meu Deus, poderosamente na vida do teu servo e da tua serva, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu creio na tua palavra e eu recebo a promessa que o Senhor tem e ministrou na minha vida. Diga, por favor, tira essa música. Diga assim: Senhor, Isaías 55, versículo 11, está escrito que o Senhor manda a palavra e ela não volta vazia, ela cumpre o propósito e ela prospera no propósito. Hoje eu recebi esta palavra, que a promessa na minha vida de colheita é maior, não é qualquer colheita, não é uma promessa de pequena colheita. Fale com fé, não é uma promessa de pequena colheita, não é uma promessa de colheita frustrada, é uma promessa de colheita maior, e eu recebo esta palavra, porque ela é fiel, em nome de Jesus. Se você falou isso com fé, aplauda ao Senhor. Se foi com fé, aplauda mais forte ao Senhor. Agora, junto com esse aplauso, diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga eu creio. O Senhor falou com Isaac. E ele diz assim: eu sou contigo e eu te abençoarei. Com a autorização do Espírito Santo, no lugar da palavra Isaac, você vai falar seu nome. Exemplo. O nome é Carlos. Então eu vou dizer: Carlos, eu sou contigo e te fazer contigo e te abençoarei. A palavra do Senhor para você. Vamos lá. 1, 2, 3. Carlos, eu sou contigo e te abençoarei. Crê nisso? Então, ânimo. Ânimo. Porque a promessa não causa desânimo. A promessa anima.